Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, quero aqui registrar publicamente a minha discordância com a decisão da presidente Dilma Rousseff de não mais priorizar a votação da Lei de Acesso à Informação, enviada ao Congresso Nacional em 2009 pelo ex-presidente Lula e que já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e por 3 comissões do Senado Federal. A propósito, o Globo de hoje diz o seguinte: enquadrado pelo Planalto, PT recua sobre o sigilo. O Planalto enquadrou a bancada do PT no Senado, que agora diz que precisa ouvir os argumentos do governo antes de decidir se apoia ou não o texto que abre caminho para que documentos públicos fiquem em segredo por tempo indeterminado. É uma lástima, mas está aqui publicado no Globo. Aquela que talvez seja a maior conquista do projeto é a que reduz para 25 anos o caráter sigiloso dos chamados papéis ultrassecretos. O projeto, senhores senadores, o projeto aprovado pelos deputados representa um imenso avanço para o Brasil e são completamente absurdos os argumentos contrários à sua aprovação, como as justificativas apresentadas, lamentavelmente, pelo presidente desta Casa, presidente do Senado Federal, o senhor José Sarney. A propósito também, a Folha de São Paulo de ontem, edição do dia 15, diz em editorial, a 7 chaves: numa vitória do Estado contra a sociedade, Planalto ensaia recuo na promessa de dar acesso a papéis sigilosos após um máximo de 50 anos. Sob argumentos nada claros, o governo federal indica ter voltado atrás na promessa de empenhar-se pelo fim do sigilo eterno nos documentos oficiais do país. O senador José Sarney afirmou que o fim do sigilo eterno desses documentos reabriria feridas e citou como exemplo as negociações diplomáticas lideradas pelo Barão do Rio Branco com nossos vizinhos de continente, no final do século XIX e início do século XX. Acordos bem-sucedidos que asseguraram as atuais fronteiras do nosso país. De forma oportuna, como sempre, o Estado de São Paulo, edição de hoje, quinta-feira, 16 de junho, em editorial, diz, na contramão do tempo: vamos abrir feridas? Teme Sarney. Se assim for, pague-se o preço. Provavelmente será menor do que se imagina. Os Estados Unidos acabam de publicar texto integral, menos 11 palavras, de certas citações de nomes, dos 40 volumes de arquivos secretos da Guerra do Vietnã. São os famosos documentos do Pentágono, vazado parcialmente em 1971 para o New York Times, que os publicou. Foi processado pelo governo e obteve ganho de causa na Suprema Corte. Não consta que 40 anos depois o Washington esteja vindo abaixo. Senhoras e senhores senadores, o Brasil do século XXI, ele está muito distante daqueles tempos. O que era considerado normal há 100 anos é completamente inapropriado nos dias atuais. Só para citar um exemplo, em 1900, aliás, quando o Barão assegurou que a fronteira do Brasil com a Guiana Francesa seria no rio Oiapoque, as mulheres não podiam votar. Elas só assegurariam esse direito 32 anos depois. É o mesmo caso desse entulho autoritário chamado sigilo eterno. Vivemos a era da informação, portanto, nada que venha a ser conhecido sobre os bastidores das negociações do Barão do Rio Branco vai alterar a realidade de 2011. Mas os brasileiros têm o direito de conhecer os detalhes da sua história. Senhor presidente, senhoras senadoras, se o presidente quer ser enxergado, se o Brasil quer ser enxergado pela comunidade internacional
como um potencial país desenvolvido, ele precisa reforçar seu arcabouço de maturidade política e institucional. O fim do chamado sigilo eterno é um passo fundamental nessa